Tu viu a campanha que lançou semana passada do CNAS contra o assédio moral no SUAS? Pois aquele relato podia tranquilamente ser meu e acho que também podia ser teu. É impressionante a quantidade de situações assediadoras que a gente passa no SUAS. E realmente, para proteger, a gente não pode estar tão desprotegido. Esse vídeo é sobre isso, sobre formas de assédio moral dentro do SUAS, que muitas vezes estão naturalizadas, banalizadas, e com isso a gente acaba não dando o devido valor. Só que a gente não tem um protocolo, a gente não tem algum material que nos subsidie. Por isso, eu trouxe aqui uma cartilha do Tribunal Superior do Trabalho falando sobre isso, quem melhor para falar sobre isso. E nessa cartilha eu fiquei apavorada que das 22 situações de assédio que são mencionadas ali, 12, na hora que eu li, eu já sabia, tipo, me aconteceu aquela vez. Aquele dia foi assim que aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês todas essas vezes, porque às vezes é difícil a gente perceber. E um dos passos essenciais pra gente é compreender o que é o assédio e em quais situações que ele acontece. É a gente se perceber. Esse pra mim foi o fundamental. E eu vou dizer isso porque eu não notei quando eu estava sendo assediada. Não foi na hora, não é escrachado, não acontece uma situação de assédio e tu chora, não acontece uma situação de assédio e tu fica mal, vai mal e passa mal aquele dia. Não! São repetidas vezes que elas vão começando bem mais brandas e depois vão se agravando. Então não é de um dia para a noite. E muitas vezes a gente só percebe que é vítima de assédio quando a gente está no fundo do poço. Esse foi o meu caso. Eu só percebi quando eu me dei conta que eu estava numa depressão tão grave que eu já não conseguia mais fazer coisas básicas como tomar banho, escovar os dentes. É vergonhoso, óbvio, pra mim estar contando isso pra vocês, porque, enfim, eu tô falando da minha higiene, da minha intimidade. Mas eu quero dizer isso, quero ter, mesmo com vergonha, ter a coragem de dizer isso, porque é dando visibilidade para essas situações que a gente passa, que a gente vai transformar o SUAS num lugar seguro e protegido para nós, trabalhadores, porque a gente não tem como realmente proteger os usuários e trabalhar com a proteção social se a gente está tão desprotegido, tão frágil. E isso é uma coisa que todos nós sentimos, mas muitas vezes a gente não consegue dar os nomes. Nessa campanha, então, conceitua o que é o assédio moral. Aqui diz: é a exposição de pessoas a situações humilhantes, constrangedoras dentro do ambiente de trabalho, que são repetitivas e prolongadas, mas esse prolongadas não significa que tem que acontecer inúmeras vezes para ser considerado assédio. Não, mas a gente está dizendo que não é uma situação pontual. E que vai, então, trazer danos à dignidade, à integridade da pessoa. Vai colocar a sua saúde em risco e vai prejudicar o ambiente de trabalho. E aí menciona ainda a questão da peculiaridade do serviço público, dizendo que pode ter o objetivo ou o efeito, que significa que mesmo sem, entre aspas, a intenção, se tiver este efeito de atingir a autoestima, de atingir a autodeterminação, a evolução na carreira, a tua estabilidade emocional, com danos também ao ambiente de trabalho, é considerado assédio. E aí tem uma coisa aqui que diz que é objetivamente aferíveis. Só que o assédio é muito difícil de tu aferir, é muito difícil de tu conseguir dar concretude, porque muitas vezes ele se dá na relação sem algo mais palpável. Continua, é uma forma de violência. Então, às vezes a gente fala assédio e a gente diminui a relevância, a importância, a gravidade disso. O assédio é uma violência. E é por isso que nós, que trabalhamos no combate a toda forma de violência, precisamos nos perceber quando a gente está numa situação de violência. Então, é uma violência que pode ser com ações diretas ou indiretas. As ações diretas são
situações que pode ser uma acusação, pode ser uma perseguição, gritos, humilhações, pode ser público ou pode ser só entre tu e uma outra pessoa num ambiente restrito, assim, vamos dizer, mais privado, mas também não só em situações públicas. E as indiretas, elas vêm como aquela fofoca no trabalho, elas vêm como isolamento, como uma exclusão, né? Tipo, não fala mais com aquela pessoa fica de fora dos circuitos de trabalho e até de convivência. Então, são muitas formas. Acontece que quando a gente fala assim no conceito, fica tão vago e a gente não sabe dizer exatamente quando que aquilo acontece. Se me perguntarem hoje, Kizzy, quando começou a situação de assédio? Não sei. Não sei quando começou, porque eu só me dei conta quando aquilo tinha afetado tanto a minha vida que eu nem sabia se era do trabalho ou não. Eu não notifiquei dentro do meu ambiente de trabalho como um acidente de trabalho. Eu não consegui fazer uma denúncia porque sequer eu tinha entendido. Foi na terapia e com acompanhamento psiquiátrico que eu fui entender que aquilo era do trabalho. Porque um dos efeitos do assédio moral é ele entrar tanto dentro da tua vida que ele bagunça as tuas relações pessoais. O meu casamento estava quase inexistente. Eu não tinha diálogo mais dentro do meu casamento. Meus filhos, eu não via. Porque toda a energia que eu tinha era para conseguir manter aquelas 8 horas da minha jornada de trabalho. E eu não vivia dentro de casa, eu não tinha nenhuma vida social, eu não tinha nenhuma vida pessoal, nenhuma expectativa. Era totalmente degradante e aquelas 8 horas eram uma tortura com vários episódios de compulsão, passando mal. E mesmo assim, com tudo isso, eu levei meses para me dar conta. Eu fiquei meses vivendo assim até eu chegar no fundo do poço, que foi quando eu me dei conta. E aí, claro, que a minha psiquiatra me afastou do trabalho porque ela viu muito rapidamente que aquilo tinha uma relação forte com o meu trabalho e eu fui afastada do trabalho por um tempo. Então foi a primeira vez que eu saí realmente de licença, que eu nunca tinha tirado licença, a não ser na minha gestação. Então isso também é um outro impacto, né, que é a quantidade de licenças, de saídas para cuidar da saúde que são absolutamente necessárias e indispensáveis quando a gente está nessa situação. E aí eu vou trazer aqui para vocês as situações. Lembra que eu falei que eram várias situações que mencionava na cartilha e que eu fiz check em várias delas, em mais de 50% delas. Retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões. É aquela coisa de eu tá falando e a pessoa me questionar a qualquer ponto, ela vai e diz, tá, mas por que isso? Mas por que tu fez desse jeito? Tá, mas com base em que tu tomou essa decisão? É um questionamento seguido que pode parecer um interesse no teu processo de trabalho, um interesse no teu desenvolvimento, mas que no fundo, depois eu me dei conta que era uma tentativa muito mascarada de tentar colocar em contestação o que eu dizia. Então, a todo momento era eu ter que provar que aquilo que eu estava fazendo tinha um valor técnico, tinha uma avaliação que era fundamentada. E esse cuidado pode acontecer de maneira saudável, mas vindo dessa forma não era saudável. E isso fazia eu acreditar e eu me sentir diminuída. Mesmo que naquele momento eu não estivesse conseguindo elaborar isso de maneira tão explícita quanto eu estou falando aqui. Sobrecarga com novas tarefas ou então a retirada do trabalho habitual. Sabe quando isso aqui sou sempre eu que faço? E aí, de repente, começa, não, fulano vai fazer. Dá aquela intenção, tem uma mensagem subliminar dizendo que tu não é capaz, que tu não faz tão bem isso, que tu tem problemas. E com isso eu ficava sentindo, mas sou sempre eu que faço, por que dessa vez não sou eu que vou fazer? Ai, tem problema, outro colega fazendo. Não tem problema, eu só queria entender por que eu não posso continuar fazendo o que eu fazia. Aconteceu alguma coisa? Porque nada disso é conversado. Quando tu tá numa situação de assédio, o que menos tem é informação, o que menos tem é diálogo. Então, as coisas vão acontecendo e tu só vai ficando com essa cara assim de, que estranho.
Não era assim. Por que isso mudou? E tu fica muito perdida. E o que a gente faz, porque botaram na nossa cabeça esse funcionamento, a gente se culpa, a gente se coloca alguma responsabilidade. Mas se passaram, vai ver que eu não fiz alguma coisa, fiz alguma coisa errada. Eu não tive uma postura, uma atitude que foi legal. O que houve? Então a gente faz isso erroneamente e com isso a gente se afunda cada vez mais nesse processo de assédio, se culpando e não conseguindo enxergar quando o assédio está acontecendo. Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Sabe aquela situação chata na reunião que tu tá falando e as pessoas não te olham? Que tu tá dando ali uma contribuição e todo mundo fala sobre a tua contribuição olhando um para os outros e tu não existe? Ou que tem, enfim, aquelas pessoas que são as assediadoras que fazem isso, não é todo mundo, mas que tem algumas pessoas e tu te sente meio constrangida? É isso, esse é o ponto. O assédio, ele tem isso que é muito difícil de entender quando que ele está acontecendo, porque ele é muitas vezes subliminar, ele é daquele momento, não é uma coisa que tu consegue dizer, ela não me olhou na hora que ela estava falando. Mas vai reclamar que ela não te olhou, mas aquele não olhar tinha um algo a mais. E isso é o que a gente precisa se perceber, por isso que o autoconhecimento é a ferramenta mais importante para tu coibir os processos de assédio. Espalhar rumores, boatos ofensivos a respeito do colaborador. Essa acho que foi uma dos últimos assédios que eu tive, em que a pessoa deu a entender que os meus colegas reclamavam de mim, que os meus colegas estavam incomodados com o meu fazer profissional. Eu falei, opa, mas só um pouquinho, eu não tenho problema com nenhum colega. Então, aquela profissional que estava naquele espaço de coordenação, ela usou do lugar dela de fala como coordenação e que pode muitas vezes representar o coletivo dos trabalhadores daquela equipe para espalhar isso. E quando eu disse, não, mas eu quero saber então do que se trata, né? Nós estamos falando aqui, eu quero saber do que se trata. Quando ela viu que ela não teria saída, eu falei, bom, então eu quero que conste na ata dessa reunião que eu não tenho problema com os meus colegas, porque a pessoa está dizendo, quando eu questiono, ela volta atrás, eu quero que fique constado que isso não aconteceu. Bom, aí isso é mais uma das coisas que eu já quero dizer para vocês, que é tudo registrem. Tomem isso como dentro do processo de trabalho de vocês, como algo natural, algo que vai dar mais eficiência, que vai dar mais resolutividade, é ter tudo registrado. Então, no caso, nesse momento eu estava numa reunião com a área de recursos humanos e fiz questão que constasse em ata, porque literalmente isso é assédio, né? É começar um boato, começar um rumor e aí ninguém leva aquilo ali a cabo, aquilo ali não ficou constado em nenhum lugar, mas todo mundo que estava naquela sala ficou com a impressão de que eu tinha um problema com meus colegas. E claro que depois eu fui direto conversar com os meus colegas com quem eu tinha uma relação excelente e adoro todos eles. Então, e falei, olha, gente, aconteceu essa situação. E os meus colegas falaram, não, Kizzy, a gente não tem nenhum problema contigo, não aconteceu. Daí tu vai dizer, mas eles falaram isso porque estavam na tua frente. Eles poderiam nem ter falado comigo, porque eu não era mais funcionário, eu já estava saindo, né? Foi nessa reunião, foi a minha saída do local de trabalho. Então, isso cada vez mais mostra o quanto que a gente passa por situações e que as pessoas usam, espalham coisas a nosso respeito. E uma vez espalhado, como é que tu recupera? Quantas vezes essa pessoa disse para os outros que foi essa a razão da minha saída? E não o assédio, que já vou aproveitar para emendar, que foi uma situação de saúde na minha família. Eu tinha uma mãe, né, com câncer em estágio terminal naquela época, já com metástase, e eu precisava sair muitas vezes de licença, porque a minha mãe não fazia mais as tarefas diárias de banho, de comida, ela não conseguia mais fazer nada. Então ela precisava de ajuda para tudo. E eu passei então a passar os dias e as noites com ela para cuidar da minha mãe. E por isso saí de licença, que era um direito que eu tinha como servidora pública. E isso incomodou. E essa foi a razão primária
do meu pedido de saída do meu local de trabalho, que a saída do meu local de trabalho afetava muito também a minha rotina, porque eu voltava de licença em alguns momentos, né? Então, a saída porque eu tirava muita licença, que é um direito meu. Então, isso também é uma forma de assédio. E neste caso, eu deixei também isso muito evidente, porque eu falei que isso era uma questão de assédio, né? E aqui tá, então, não levar em conta seus problemas de saúde, no caso, os problemas da minha familiar, que dependia de mim exclusivamente. Criticar a vida particular da vítima. Sabe quando diz assim, tu precisou, digamos, aproveitando o ensejo da licença, sair de licença por causa do filho, alguma coisa assim, a pessoa diz, mas teu marido não ajuda? Mas você não tem ninguém que possa ficar? Mas por que tu não deu tal coisa pra criança? Sabe quando fica dando pitaco na tua vida? De uma coisa que não diz respeito, como se tu tivesse feito algo errado e por isso tu estás prejudicando o ambiente de trabalho, a equipe, porque tu não foi um dia, porque tu precisou de sair de licença, porque tu precisou ir num médico, por que não marcou no outro horário, por que não marcou, sei lá, no dia da folga, se, né, às vezes a gente tem muitos colegas que fazem 30 horas semanais, por que não marcou na tua folga? Bom, tu tem direito, e isso não é contestado, não é para ser contestado. E essa contestação acaba sendo frequente, te liga, abre o teu olho, que isso também é uma forma de assédio. E aqui eu não tô falando todos, tô falando só as que eu fiz check-in para vocês, depois eu vou deixar o link para vocês olharem todas, tá? Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indireta. Sabe quando chega, assim, tu começa a reparar que várias vezes vem outras pessoas falar contigo em vez da tua chefia? Isso aconteceu comigo e aconteceu de uma forma muito desagradável. A nossa coordenadora mandou colegas do mesmo nível hierárquico, né, que eu, para virem conversar comigo e pedir que eu fizesse alterações no meu relatório. Que eu mudasse a minha avaliação a respeito de uma instituição que eu estava verificando, né, avaliando com dados, com provas substanciais, que havia violência contra crianças, né, que estavam sendo acolhidas naquele espaço e, portanto, a minha avaliação foi realmente negativa quanto a essa instituição. Só que isso não queriam que fosse para o processo. O que fizeram? Não, vamos diminuir aqui um pouco, tu tá pesando muito a mão, tira essa parte aqui e tira essa outra, reescreve essa aqui dizendo isso, aí vinha até as palavrinhas escritas, o que era para dizer. E isso veio outras colegas, e eu consegui dizer para minha colega, olha, isso é assédio, não te submete a estar fazendo esse papel, porque tu tá sendo a intermediadora dessa situação de assédio. Então, tanto era um assédio comigo quanto com a própria colega, que acabou tendo que tomar esse papel por uma condição de ser, enfim, né, submissa ali, entre aspas, a uma ordem da chefia. Então, aconteceu essa situação. Foi uma das situações de um período já próximo àquele que eu falei do fundo do poço. Essa situação foi bem próxima daquele período. Foi já uma situação que eu estava bem adoecida, mas eu consegui me dar conta. Talvez essa tenha sido um dos disparadores para mim, porque eu sou muito cuidadosa com os meus relatórios, com os meus pareceres, com os meus escritos. Eu leio, releio, vejo de novo. Então eu emprego muita energia para fazer. E quando veio com todos aqueles riscos, eu sabia o que aquilo significava, né? Porque ninguém estava contestando a minha análise, ninguém estava querendo trocar uma ideia comigo a respeito da minha avaliação, das minhas considerações, dos fatos ocorridos. As pessoas só queriam que eu tirasse palavras que deixavam uma coisa chata para a instituição. Mas a gente não está lá para agradar, né? A gente, no serviço público, a gente está para proteger. A gente está para oferecer proteção social. E se eu não puder dizer isso escrevendo ou em palavras, o que a gente está fazendo no SUAS, né? Então foi mais uma situação, só que essa para mim foi muito nítida na hora eu consegui me dar conta e conversar com a colega. Desconsiderar ou ironizar as opiniões da vítima. Sabe quando
a gente tá numa discussão e sempre o que tu fala parece uma bobagem, parece desnecessário. Tá, já vem de novo. Tudo pra ti é tal coisa. É uma forma de desqualificar a gente. E isso acontece, e aí quando vê, tá assim, pra Kizzy tudo é desse jeito, tudo é ruim, tudo é violência, tudo é não sei o que, tu só enxerga que todo mundo faz isso. E aí tu começa a colocar em xeque a tua avaliação, tu começa a olhar pra ti e dizer, se tô, né, tá aqui, porque às vezes não é todo mundo, às vezes é uma pessoa falando e todo o resto quieto. E aquele silêncio faz tu pensar que todo mundo tá pensando igual. E muitas vezes não é assim que funciona, principalmente nas equipes que não tem tanto diálogo, né? Então, se começar a acontecer isso, pensa, mas não olha só para ti. Olha para o outro, olha para a situação, para o contexto, avalia realmente, será que eu tô enxergando tudo por esse prisma ou será que realmente o que tá vindo aqui, o que eu tô vendo é realmente tudo dessa forma? Então, se perceber, parar. Até a cartilha é pare e repare. E aí o pare eu acho que é um momento de reflexão, né? E o repare não só no sentido de reparação que precisa ter em situações de assédio, mas de reparar, de se perceber. É essencial. Retirar cargos e funções sem motivo. Foi exatamente isso que me aconteceu, né? Eu fui retirada do meu local de trabalho sob o pretexto de que, enfim, iam recalcular, iam modificar a estrutura daquele local. Naquele momento eu estava na supervisão dos serviços socioassistenciais, então vamos remodelar e tu não vai ficar. Tá, mas por que eu não vou ficar? Só porque não, a gente precisou escolher e aí tu não. Não tinha nenhum motivo. Mas claro que eu, né, fazendo já ali terapia, já entendendo aqueles processos, eu bem sabia o que estava acontecendo e não foi à toa que tentaram me colocar num local que ficava ruim para mim e que aquilo era uma forma de punição, que muitas vezes é bastante corriqueira. Eu não sei se tem aí na cidade de vocês, mas aqui na minha tem, tipo o lugar do castigo, que é um lugares que são mais de difícil acesso ou que são mais violentos e que acabam te colocando distante da tua casa, num local que tu vai ter mais dificuldade para pegar ônibus ou para te deslocar de carro, que seja. São coisas para dificultar cada vez mais. Então aquela tua jornada de 8 horas, que são 9 com o teu intervalo, já viraram 12 ou 13 com o teu deslocamento. Então tudo isso são situações que quando a gente vai colocar na ponta do papel e vai pensar sobre elas, tu vai ver que são situações para te assediar, para te deixar numa situação difícil, para te humilhar, para te constranger, para te prejudicar, né, no teu desenvolvimento do teu trabalho. E isso é o que caracteriza as situações de assédio. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis. Gente, isso é o nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia. Só que, claro, que nem sempre isso é uma situação de assédio. Mas quando é uma situação de assédio? É quando te dão essa atribuição, sabe que tu não vai cumprir e aquilo depois é o que vai gerar o teu julgamento. É o que vão dizer, a Kizzy nunca consegue entregar no prazo. Poxa, me deu 2 dias para eu escrever um relatório de avaliação de uma família que eu nunca vi, como que eu vou fazer isso? Né? Eu tô dando aqui um exemplo para vocês. Então são situações que vão te colocando sempre numa condição de incompetência. Sempre vão te colocando nesse lugar, mesmo tu sabendo que tu não é incompetente, que tu não é desqualificada e que aquilo era inviável de fazer de maneira qualificada. Então, esse processo nem sempre a gente consegue barrar e dizer, não, eu não vou fazer. Tu não pode muitas vezes fazer isso, tu não te sente fortalecida, tu não te sente em condições. E aí tu diz, não, eu não vou fazer. Tu tem que fazer. E aí acaba saindo uma coisa muito aquém do desejado e nem sempre a gente sabe como sair dessa situação. Não é papo para esse vídeo que vai ficar muito longo, mas tem várias estratégias para quando a gente tem pouco prazo, para quando a gente não consegue
viabilizar as coisas dentro do prazo esperado, principalmente porque muitas vezes esse prazo vem do judiciário e já vem com uma certa sanção ali, uma ameaça de se não cumprir o prazo, o que pode acontecer e tal. Então, também, muitas vezes isso acontece e acontece com essa estratégia de sempre dar para aquela pessoa e colocar ela no lugar de incompetente. E isso acaba se tornando uma conversa no teu ambiente de trabalho que te humilha, que te constrange, que faz com que tu te sinta inferiorizada, desqualificada, sem condições de exercer a tua profissão, o teu trabalho. Manipular informações deixando de repassar. Sabe quando tu chega na reunião e alguém conta uma coisa de um caso que é teu, que tu, por exemplo, não sabia? Tu diz, mas quando aconteceu isso? Quando foi? Não sabia. Ah, parece que tu nunca sabe nada. Que vai dando aquele tom de que tu não fez o teu trabalho, que tu não tá em contato com o usuário. Então, esse é o tom, vocês podem ver que eu tô falando disso o tempo inteiro, que é uma sensação, é uma mensagem subliminar que tá acontecendo e que tá te dizendo que tu pode ser uma má profissional. Isso tá muito implicado nos processos de assédio e fazem a gente sentir desse jeito. Por isso que a gente se perceber é tão importante. Porque quando a gente se percebe, a gente começa a dar mais atenção e ficar mais vigilante para o momento em que isso acontece. Então, aí é mais um exemplo. E a vigilância excessiva, que eu até comecei falando dela, que é aquela coisa de ficar te contestando, de ficar querendo saber cada passo que tu fez, tá, mas agora tu falou, tá, e tu mandou um e-mail, tu ligou, e aí não deixa tu trabalhar dentro do teu tempo, que também o teu tempo é o tempo que tem que respeitar o tempo do usuário, que tem que respeitar o tempo dos outros serviços que a gente se articula, mas que é um tempo adequado, um tempo profissionalmente adequado, né? E muitas vezes não respeita, e esse controle que acontece é também uma forma de assédio. E aí, a gente tem ainda aqui o que não é assédio. Eu não vou trazer exatamente nesse vídeo, porque eu acho que para nós é muito mais difícil identificar o que é o assédio do que a gente identificar o que não é, porque para nós a gente não consegue enxergar o assédio. Ele está muito naturalizado dentro do nosso processo de trabalho mesmo. Então, as causas, as consequências. E aqui das causas e das consequências eu fiz check em quase 100% delas. E aí eu vou trazer aqui algumas consequências que geralmente são na saúde, são no nosso comportamento. Tem um vídeo que eu falei há um tempo atrás, eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, para vocês poderem assistir, quem não assistiu, que eu falo das bombeiras sociais. E aí eu trago as bombeiras sociais para falar de alguns comportamentos que a gente começa a assumir dentro desses processos de assédio. Eu vou deixar aqui para vocês. E as consequências para a saúde, a gente tem dores, palpitações, distúrbios digestivos, sabe assim, tô com azia, voltou minha gastrite, agora evoluiu para úlcera, sabe? Começa a tomar aqueles remédios assim que não tem controle, aí tu diz, não, tô com uma dorzinha, então vou tomar esse remedinho aqui, quando vê, aquilo faz parte da tua vida e tu passa a te hipermedicar para dar conta de conseguir trabalhar. Dores de cabeça, aumento de pressão, alteração do sono, ou tu vai ter insônia, ou tu vai ter aquele sono super pesado, tu acorda assim, parece que tu não descansou nada, teu corpo não foi um sono reparador, restaurador, parece que tu tá mais cansado do que quando tu foi deitar. Irritabilidade, às vezes não é no trabalho, às vezes a irritabilidade tá dentro da tua casa, tá na intolerância com as crianças, com os teus amores da tua família, né, teus pais, teu companheiro, tua companheira. Crises de choro, eu tive várias crises de choro, e aí as crises de choro eu acho que é um indicador bem interessante, porque muitas vezes elas acontecem dentro do ambiente de trabalho. A gente tem uma crise de choro que ela vem, às vezes, até num atendimento, atendeu uma família e ficou muito mobilizada, mas sabe quando é assim, aquela gota d'água que vem e que tu bota pra fora tudo? E que aquele choro que vem desesperador, ele não é só por causa da situação da família que tu atendeu, que tu te mobilizou, não é por causa de uma coisa que aconteceu, uma discussão talvez com um colega da rede. Não, aquilo ali estava engasgado e aproveitou aquela situação para
Vim tudo. Então, isso aconteceu comigo mais de uma oportunidade e a gente se sente muito envergonhado. E muitas vezes, se a gente tem uma outra justificativa, tudo bem, entra, mas eu já tive crise de choro, porque tipo assim, eu tô discutindo com um colega e já tava muito instável e tive uma crise de choro. E chorei, assim, como bebê, sabe? Quando aquele choro que vem lá de dentro, assim, que vem com um soluço, que tu mal consegue falar, fica... Sabe? Eu fiquei assim, totalmente desestabilizada. Abandono das relações pessoais, que era o que eu tava falando, de não ter mais uma relação com o meu marido, que isso pra mim pegou muito, porque eu não sabia o quanto que o meu trabalho tinha interferido no meu casamento, ou se o meu casamento estava interferindo no meu trabalho. Eu não conseguia enxergar a diferença, porque ficou tudo um grande bolo. Então, o assédio, ele prejudica as tuas relações pessoais, porque muitas vezes a pessoa com quem tu confia é a pessoa em quem tu despeja toda a tua frustração, tua irritação, porque tu sabe que tu não vai perder, vamos dizer assim, aquela pessoa, então tu te sente segura pra vir e desaguar. E esse desaguar vai atrapalhando muito o teu relacionamento. Tu tá super xingando os filhos, dá castigo toda hora, porque tu tá irritada, porque tu tá intolerante, porque tu não aguenta mais, né? Problemas familiares, que é isso que eu tô falando, isolamento. Eu me isolei muito também, eu fiquei muito reclusa, eu não queria conversar, eu não queria assistir um filme junto, eu não queria fazer programa em família. A depressão, que eu fiquei então com um diagnóstico grave, né, naquele momento. Síndrome do pânico, estresse, estresse e horrores. Esgotamento físico e mental eu só existia no meu trabalho. Dentro de casa eu só me atirava e ficava deitada. Perda do significado de trabalho. Esse pra mim foi muito relevante, porque eu sou muito trabalho. Para mim, o trabalho tem uma parte na minha vida muito importante, porque para mim, meu trabalho tem um significado. Eu amo fazer isso. Amo mesmo. E isso foi um dos indicadores para mim do assédio, foi quando eu me dei conta que eu não estava mais me importando, sabe? Com a minha satisfação no trabalho. Eu ia lá e fazia o meu trabalho e me concentrava em fazer o melhor para os usuários e o resto eu fazia do jeito que dava, porque eu já não tinha mais energia. Isso já no último mês ali, antes do meu afastamento, que foi o pior de todos, né? E aí tem várias coisas aqui e tem muitas consequências também pro trabalho, né? Tu tem menos colegas, porque o colega vai se afastar mais por questões de saúde, tu tem um colega que tá conseguindo contribuir menos com a equipe porque tu tá sendo violentado, então tu tá te sentindo mal, tu já não te sente à vontade para falar tanto, tu já prefere, não, vou só fazer aqui o que estão pedindo, o que tá no script e o resto eu não vou fazer mais porque eu não quero me expor, eu prefiro que não me enxerguem. Tu começa a ficar super introspectiva e te isolar. E aí a gente tem aqui algumas ideias nessa cartilha de como prevenir. Mas para mim, o que funcionou mais foi registrar tudo. Registra por e-mail, registra no WhatsApp, registra em ata, todo mundo assinando. Registra. Deixa escrito tudo o que está acontecendo. Porque esses escritos vão garantir que se em algum momento tu quiser fazer uma denúncia, ou tu quiser depois até ingressar com um processo, tu possa fazer isso e tu tenha subsídios, tu tenha elementos. Mas para além disso, essa forma de fazer as coisas registrando também vai te trazer muitos benefícios para o teu trabalho, vai te trazer muitos benefícios no teu desenvolvimento profissional, mas isso também é papo para outro vídeo. Mas eu quero te dizer que não é só uma estratégia tipo assim, vou ter que ficar o tempo inteiro registrando tudo para eu garantir que eu não tô passando por assédio. Não, é um jeito de construir o teu processo de trabalho que vai te ajudar, vai qualificar o teu trabalho e vai te deixar mais segura, tá? Então, para mim, isso foi o crucial, assim, a base de tudo e que começou a coibir, porque como eu comecei a deixar tudo registrado,
as pessoas já tomavam mais cuidado. Aqueles colegas assediadores, independente de estarem em postos de gestão, de chefia, de coordenação, ou de estarem na horizontalidade, ou seja, serem, né, o teu colega ali, começa já a coibir, porque a pessoa já pensa 2 vezes antes de te dizer determinadas coisas. Ela já pensa 2 vezes antes de fazer determinados comentários, fofoquinhas. Por quê? Porque tu tá deixando tudo transparente. Tu tá dando visibilidade para as coisas. Então isso também coíbe um pouco essas pessoas que cometem o assédio. Outra coisa também que foi importante eu perceber o ambiente de trabalho é saudável. A gente precisa ter mais, porque tem coisas que precisam ser no ambiente para mudar. E uma delas é ter o diálogo. A gente precisa sim ter ambientes em que os trabalhadores tenham relação de solidariedade, de apoio mútuo, né? Tu ter um ambiente em que cada um tá aqui vivendo, né, no seu caminho é muito negativo. A gente precisa, o nosso trabalho é extremamente pesado, lida com questões e exige da gente socioemocionalmente demais. Então, a gente precisa ter essa solidariedade, esse apoio, esse trabalho muitas vezes em conjunto, de ter um outro colega que possa estar colaborando nos nossos atendimentos, nas nossas avaliações. Isso é importante, não é à toa que o SUAS prevê no seu RH como equipe básica, né, assistente social e psicólogo, e essa junção de diferentes profissões com diferentes olhares, né. Então, para mim, isso é muito importante. Mudanças no ambiente de trabalho que gere mais diálogo, mais atitude, comportamentos de solidariedade, e a questão do registro, para mim, é a base de tudo. Por favor, comenta aqui o que está acontecendo aí, que tipos de assédio desses, todos vários que eu falei, se tem algum que já aconteceu contigo, me conta se tem um que eu não falei e que aconteceu contigo, formas que vocês encontraram aí nas equipes para driblar, para coibir, para prevenir situações de assédio. E vamos juntos fazer com que essa campanha do CNAS entre para a vida dos SUAS e que a gente de fato combata. Porque não tem como proteger sem a gente também estar protegido.